Uma boa noite a todos os irmãos, em nome de Jesus. Estamos aqui hoje, então, na última mensagem, a 7ª mensagem do seminário O Perdão, uma Escolha, né? Então, essa mensagem hoje vai fazer um fecho, né, das todas as mensagens liberadas até hoje, até agora. E o vaso escolhido vai ser a minha esposa, também a Nora, que vai ministrar hoje. Amém? Então, eu vou passar para ela aqui. Amém. Então, hoje nós estamos na 7ª ministração do seminário O Perdão, uma Escolha. E o tema de hoje é Perdão, a chave para a liberdade. Amém? Então, nós vamos fazer um orar ler em Mateus 18, do 23 ao 35. Depois eu vou pedir para o Vilnei fazer uma oração. Amém? Então, vamos fazer um orar ler em Mateus 18, do 23 ao 35. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, convidar os irmãos a fechar os olhos, vamos chegar na presença de Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, chegamos agora na Tua presença, Senhor, colocamos tudo perante Ti. Te agradecemos e Te louvamos por esse seminário, Deus, foram 7 mensagens falando sobre o perdão, Senhor, algo que realmente todos nós precisamos receber de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Coloco cada irmão que está aqui agora assistindo, ao vivo. Coloco também na Tua presença cada irmão que vai assistir depois, Senhor, pela internet, que Tu possa estar falando aos corações, Senhor, em nome de Jesus. Fala aos corações, que eles possam estar, Senhor, recebendo de Ti, Pai, toda a revelação, toda a unção, toda a luz intensificada, Pai, possa vir de Ti para iluminar o coração, Senhor, para capacitar realmente a nos inclinarmos para o Espírito, Deus, e cumprir o Teu propósito
e a tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Louvamos a ti, glorificamos o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Louvamos ao Senhor. Amém. Não julgueis para não serdes julgado, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Só quem é Deus pode julgar. Não julgueis para não serdes julgado, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Só quem é Deus pode julgar. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Tudo aquilo que quereis que os homens os façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Pelos frutos os conhecereis. Toda árvore boa dá bons frutos. Pelos frutos os conhecereis. Toda árvore boa dá bons frutos. Amém. Esse próximo louvor diz que o Senhor está à porta, Ele está batendo, pois Ele quer cear conosco. E junto com Ele vem toda a luz necessária para mostrar que muitas vezes ainda estamos andando em trevas, mas nós devemos abrir para que Ele entre, para que Ele purifique cada um de nós, que nós sejamos uma casa limpa e purificada para o habitador, que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, abra, quero contigo cear. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, abra, quero contigo cear. Não pense que as provas destroem. Não, filho, elas edificam. Levanta e anda, busque-me
achará. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E assim mesmo se purificar todo que nele tem a esperança. Não ameis o mundo, nem as coisas que nele há. Não ameis o mundo, nem as coisas que nele há. Filho amado, quando eu te iluminar, te expor, confesse, arrependa-te e ande na minha vontade. Filho amado, quando eu te iluminar, te expor, confesse, arrependa-te, ande na minha vontade. Oh, quão belo aquele que por mim já foi quebrado. Oh, quão belo aquele que por mim já foi quebrado, já foi quebrado, já foi quebrado. Amém. Amém, irmãos. Então, nossa ministração de hoje, então, perdão, a chave para a liberdade. Amém? Então, nesse seminário, então, a gente está falando a respeito do perdão, né? E esse seminário, ele foi baseado no livro Senhor, Serve com Servo. E esse livro, ele é um livro que foi elaborado em cima da parábola do credor incompassivo, em Mateus 18, do 23 ao 35. Então, essa parábola do credor incompassivo, ela ministra o perdão de Deus para com toda a humanidade e revela também como deve ser as nossas atitudes, como deve ser o nosso agir no reino dos céus. Amém? Então, o rei, nessa parábola, né, ele é Deus. Ele tem autoridade no céu e na terra. E ele tem a intenção de que o homem volte a ser misericordioso. Então, vamos fazer ler os primeiros versículos, o 23 e o 24. Mateus 18, 23 e 24. Diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que se resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Então, a gente vê aqui que o rei, Deus, né? Ele tinha vários servos que lhe deviam, e ele resolveu ajustar conta com esses servos. E o primeiro, aquele que devia mais, devia 10.000 talentos. Amém?
Então, cada um de nós, hoje, né, nós somos servos de Deus, amém? Então, cada um de nós, individualmente, em relação a Deus, nós somos servos de Deus. Amém? Então, esse servo, quando ele chegou na presença do rei, né, o rei cobrou a dívida dele e ele não tinha como pagar. Então, ele clamou, ele implorou que fosse, né, que o rei fosse paciente, não tendo como pagar, né? Então, ele implorou. Então, o rei ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. E o servo implorou, né? Porque o senhor tivesse paciência com ele, tudo ele pagaria. O Senhor, então, ele se compadeceu do servo, mandou ele embora e perdoou a dívida, né? Então, quando aquele servo se humilhou, né, diante do rei, rogou que fosse paciente com ele, o rei se compadeceu, perdoou a dívida e mandou ele embora. Amém? Só o que aconteceu? Quando esse servo saiu da presença do rei, ele encontrou um outro servo, um conservo, que devia para ele bem menos do que ele devia para o rei, devia 100 denários. Um denário era o salário de um dia, né? Então, esse servo, né, ele, quando encontrou com o seu conservo, que lhe devia, ele cobrou a dívida daquele conservo, né? E diz aqui, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. O conservo caiu aos pés dele, implorando: ser paciente comigo, eu vou te pagar, né? Mas ele não quis. Foi e lançou o outro na prisão até que saudasse a dívida. Então, a dívida são os nossos pecados. Amém? O perdão do rei, né? E a quitação da dívida são o perdão de Deus para os nossos pecados. Representa todas as vezes em que nós chegamos diante de Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados e somos perdoados. Amém? Então, a quitação da dívida só foi possível de Deus para com a humanidade porque Deus enviou o seu Filho unigênito, Jesus, para morrer na cruz, no nosso lugar, por meio da sua obra de redenção. O mundo inteiro recebeu perdão, remissão de pecados, reconciliação e vida eterna. E, além de tudo isso, ele levou sobre ele toda a doença do corpo e da alma. Amém? Então, vamos fazer um orar-ler em Isaías 53, do 4 ao 12. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido.
Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Agora vamos abrir em João 3, versículo 16. João 3, 16. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, perdão, ele significa substituição. Amém? O homem, ele é pecador, e ele deveria ter sido crucificado, pois o salário do pecado é a morte. Por isso, o homem estava condenado a morrer eternamente, a morte eterna. A obra de Jesus, o nascimento sobrenatural, a vida sem pecados, os sofrimentos, a morte na cruz, a ressurreição, concedeu a propiciação, não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro, para que a dívida fosse quitada e Deus perdoasse a humanidade. Isso é, para que todos os que creem em Jesus tenham a vida eterna. Amém? Então, essa oferta, né, de perdão é para todos os que crerem em Jesus. Amém? É pela fé, né? Vamos abrir agora em 1 João 4, 9 e 10. 1 João 4, 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém? Então, aqui fala dessa obra, né, de substituição, né, que Jesus fez, morrendo no lugar de todos aqueles que têm fé nele, né? Agora, então, vamos examinar um pouquinho sobre o servo e o conservo. Então, nós vimos aqui nessa parábola que havia um servo incompassivo. Esse servo, ele recebeu o perdão do rei pela sua dívida. Ele não merecia esse perdão, mas quando ele implorou, quando ele rogou o rei que tivesse paciência com ele, o rei, ele teve, não só ele teve paciência, mas ele teve compaixão, né? Ele se colocou no lugar dele e perdoou a dívida. Mas esse servo, quando o seu conservo implorou que tivesse paciência, que pagaria a dívida para ele, ele não teve a mesma paciência que o rei teve com ele, né? Ele não teve amor, ele não teve paciência, ele não perdoou. Ele não se inclinou para o espírito, ele se inclinou para a carne. Ele disse: paga-me o que me deves. Essa reação significa se inclinar para as razões e para os argumentos, e não para o espírito. Quem se inclina para a razão, eu estou certo, fulano está errado, né? Eu sou justo, ele é injusto, quem
fica, né, nesse parâmetro de justiça própria. Ele não perdoa, né? Então, o servo incompassivo, ele não foi paciente, ele não foi humilde, ele foi orgulhoso, porque ele queria os 100 denários, ele queria aquilo que ele achava certo. Então, ele lançou o conservo na prisão, até que saldasse a dívida. O que significa lançar alguém na prisão? Significa ficar remoendo aquilo que a pessoa fez, até acontecer algo que nos satisfaça, até aquela pessoa, né, começar a sofrer e pagar por aquilo que ela nos deve, né? Então, é se alegrar com o sofrimento do outro, né? Acontece algo com alguém que fez um mal para a gente, o que a gente diz? Bem feito, fez para mim, agora tu está sofrendo também. É a mesma atitude, quer dizer, se colocar o outro na prisão até que aconteça algo, né, que me deixe satisfeito. É aquele espírito de vingança, né? Significa não perdoar, prender aos outros e a nós mesmos numa prisão emocional que nos acompanha onde formos. Então, vamos fazer agora um orar-ler do Mateus 18, 28 ao 30. Então, diz assim: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Então, aqui mostra aquele espírito de vingança, né? De querer que o outro pague pelo que nos fez sofrer, né? Mas aqui diz também, nessa parábola, que os outros conservos, né, do corpo, eles ficaram tristes e foram relatar ao seu senhor. Então, Mateus 18, 31. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. O que significa isso? Significa, assim, quando a gente está dentro do corpo de Cristo, no grupo familiar, na igreja, e a gente vê que tem alguém que não está perdoando as pessoas que a magoaram, o que a gente deve fazer? A gente deve relatar isso ao Senhor, deve orar por aquela pessoa perante Deus. Amém? Para Deus tocar o coração dela, para ela liberar perdão. Amém? Então, foi isso que os companheiros fizeram, né? Eles foram até a presença do rei e relataram, né? Então, é levar aquela pessoa em oração diante de Deus, né? Porque aquela pessoa, ela está sendo enganada por Satanás. Ela não está liberando perdão, né? Ela não está cumprindo aquilo que Deus quer, a vontade de Deus, né? Ela não está liberando o fruto do Espírito, que é o perdão, o amor, a paciência. Ela está obstinada, está se recusando a perdoar. Então, os irmãos intercedem diante de Deus. Amém? Mas é Deus quem vai tocar o coração dessa pessoa. Então, vamos ver os versículos 32 e 33. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Então, aqui mostra que é Deus quem fala conosco quando a gente não quer perdoar, né? Então, Deus vai liberar uma palavra, um louvor, né? Alguém vai falar algo para nós, que vai mostrar aquilo que Deus quer. Deus vai usar recursos, pessoas, né? Materiais para nos mostrar a vontade dele, né? Que é o próprio Deus quem fala conosco. Olha, então, versículo 34. Então, quando alguém se endurece, vamos ver como é que Deus procede. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Então, quando um servo se endurece, não quer perdoar quem o ofendeu, o Senhor o entrega aos verdugos. Quem são os verdugos?
Os verdugos são espíritos malignos, especialistas em nos lembrar da pessoa, das cenas que nos feriram e fazer-nos sentir ódio, ira, amargura, liberando espíritos malignos para que destruam quem nos agrediu. E esses sentimentos, eles vão se acumulando até virar uma bola de neve. E eles afetam tanto o ofendido como o ofensor. Mas quando há o perdão, cessa esse devorar, esses laços de morte, né, que prendem as pessoas que estão envolvidas. Esses laços estão rompidos. E a legalidade que o diabo tem, né, para oprimir e aprisionar é retirada, porque está havendo obediência. Então, vamos para Gálatas 5, versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, se uma pessoa não perdoa, ela está mordendo e devorando a outra, né? E a outra é ela também, porque fica aquele climão entre as pessoas, né? Então, fica aquele mal-estar, né? Então, uma devora a outra, uma morde a outra. E elas são mutuamente destruídas, diz aqui, né? Agora vamos para Gálatas, Efésios 4, 26 e 27. Efésios 4, 26 e 27. Vamos ver como é que deve proceder o cristão amargurado. Então, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que significa isso? Deus permite que a gente fique irado quando alguém nos ofende, nos magoa, né? Quando alguém nos agride, mas Deus diz assim, ó, tu pode tirar, mas não peca. O que quer dizer isso? Se tu tirou, se tu ficou, né, sentindo ira, amargura, rejeição, não peca, quer dizer, conserta antes do pôr do sol. Não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Por quê? Porque se eu deixar a ira no meu coração, ela vai virar amargura. E eu vou estar dando espaço para o diabo dentro do meu coração. Então, Deus está dizendo aqui, não dá lugar para o diabo entrar no teu coração. Não dá lugar para a ira, para a rejeição. Não dá lugar para a mágoa, para o ressentimento, para a culpa. Então, todas essas coisas são sentimentos do diabo, não são de Deus. Não vem de Deus. E se eu permito aquelas coisas ficar dentro de mim, eu estou dando espaço para o diabo dentro do coração. Agora, quando eu perdoo, esses laços de morte, eles são rompidos. E a legalidade que Satanás tem para oprimir e aprisionar o meu coração, ela é rompida, né? Então, eu passo a ser livre novamente, né? Então, o perdão, ele é uma obra divina. Ele não é realizado por força nem por violência, mas ele é realizado pelo Espírito. Qual é a parte de Deus nesse processo? A parte de Deus no processo de perdão, de restauração e de cura nas memórias é penetrar lá no subconsciente, lá no nosso inconsciente, naquela parte do nosso cérebro que nós não conseguimos chegar, né? Então, ele entra lá onde estão os traumas, onde estão todas as informações que foram gravadas na nossa memória desde o 3º mês de gestação, está tudo ali armazenado, né? Então, Deus é o único que tem acesso a essas memórias, né? Então, ele pode nos curar. Agora, quem não tem o Espírito, ele não consegue perdoar. Então, vamos ver 2 versículos que expõem essa verdade. Primeiro, Zacarias 4, 6. Então, diz aí, né? Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É o próprio Deus falando aqui, né? Essa é a palavra do Senhor, né? Então, a palavra de Deus, né? Que ele liberou para um servo lá do passado, né? Zorobabel.
não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a obra do perdão é uma obra que quem vai fazer é o Espírito. Mas eu preciso cooperar com o Espírito, eu preciso me abrir para a obra do Espírito, né? Então, é necessário o Espírito. Agora vamos para João 20, versículo 22, a parte B, a segunda parte do versículo, e o versículo 23. Amém? Então, a parte B do versículo diz assim: recebei o Espírito Santo. Amém? Então, Jesus, né, depois da ressurreição, os discípulos estavam ali reunidos, e ele chegou para eles e disse: paz, né? Assim como o Pai me enviou, também vos envio, e soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então, a gente consegue perdoar quando a gente tem o Espírito Santo. Amém? Outra palavra que confirma isso também. João 7, 38 e 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? Depois que Jesus, então, ressuscitou, né, que apareceu aos discípulos, ele disse: recebei o Espírito Santo, né? Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Então, enquanto a gente não perdoa os pecados do outro, o outro fica preso, mas nós também ficamos, nós ficamos algemados junto, no mesmo cárcere, né? Então, nós temos que liberar o perdão, né? Mas a nossa capacidade, ela não vem da nossa natureza humana caída. Ela vem de Cristo, o Cristo que está dentro de nós, depois que nós aceitamos Jesus como Senhor e como Salvador, amém? Então, a nossa capacidade para perdoar, ela está em Cristo, ela está na força do Espírito, o Espírito que habita dentro de nós, amém? Que habita no nosso espírito humano. E é ele que nos dá essa força para abandonar a amargura e perdoar todos que nos ofenderam. Amém? Então, nós vimos que a parte de Deus é penetrar lá nas memórias mais profundas. A parte do Espírito é nos dar a força necessária, né? A parte de Cristo e do Espírito. E qual é a nossa parte, né? A nossa parte é estarmos abertas aos arranjos de Deus. Amém? Nós precisamos expor as nossas fraquezas ao Senhor. Recorrer ao sangue de Cristo diariamente, para que o inimigo não tenha como entrar na nossa mente, lançando enganos, culpas, tristezas e dúvidas. Amém? Então, a nossa parte é estar aberto para a obra do Espírito. Amém? E não permitir que o inimigo tenha acesso a lançar enganos, culpas, tristezas e dúvidas na nossa mente. Tá? Diariamente confessando para Deus a nossa fraqueza e clamando pelo sangue de Jesus. Então, nós devemos exercitar a mente para que ela aprenda a andar no Espírito. Isso é, aprenda a executar o que a Bíblia nos apresenta. Assim, não haverá legalidade para o diabo agir, e os demônios serão derrotados. Pois você será manso e humilde, reconhecerá que é pobre e necessitado, e que depende de Deus, aceitando a vontade dele. Amém? Então, quando a gente reconhece que a gente é fraco, que a gente não tem condições de fazer nada sozinho, que a gente depende de Deus, que a gente se humilha, né? Deus, então, vai agir, né? E não vai haver legalidade para que os demônios venham a nos atormentar, né? A agir, os verdugos venham agir na nossa vida, né? Então, o perdão, ele depende de exercermos livre-arbítrio,
Vamos para Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui tem algumas expressões que são bem importantes. A primeira diz assim, ó, culto racional. O que é um culto racional? Né? Ali diz assim, apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo. No Antigo Testamento, eles apresentavam um animal morto como sacrifício, santo e agradável a Deus, pelos pecados. Mas agora Deus não quer mais sacrifício de animal morto, ele quer um sacrifício vivo. O que é isso? Ele quer o nosso culto racional. O que é um culto racional? Então, o culto racional é negar a carne e escolher livremente, pelo livre-arbítrio, submeter-se à palavra de Deus. Isso é ser um verdadeiro adorador. Né? Então, alguém te magoou? Te apresenta como sacrifício vivo, libera perdão. A tua razão, o teu orgulho, a tua justiça própria vão ficar morto ali no altar de Deus, né? E você está se tornando um verdadeiro adorador, porque você está dependendo de Deus, né? E também fala na renovação da nossa mente. Nós temos que ser transformados pela renovação da mente. O que significa isso? Significa subjugar a nossa mente à administração da palavra de Deus. Então, eu tenho que submeter a minha mente à palavra. A minha mente tem que se conformar com a palavra. Ela tem que ficar segundo a palavra, né? Tem que ser renovada, né? A fim de que aquilo que está dentro da minha mente se expresse fora de mim, né? Então, vamos para 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, aqui mostra, né, que nós temos que a nossa mente, né, ela tem que ser levada à obediência de tal forma que todo pensamento que se levantar contra a palavra, contra Deus, seja levado cativo à obediência de Cristo. Amém? Então, as nossas armas que vão destruir essas fortalezas da mente, quais são? Nós temos a meditação na palavra, o jejum, a oração, né? Essas palavras vão destruir, essas armas vão destruir as fortalezas, vão anular os sofismas, os enganos. Agora, muitas pessoas dizem assim, mas eu já fiz isso, eu já orei, eu já liberei perdão, mas ainda dói. Tem gente que fala isso, né? Como é que uma ferida é curada? Quando você cai, você rala o joelho, você se machuca e tem uma ferida. Você passa o remédio sobre aquela ferida. Ela fica boa imediatamente? A dor sai logo? Ou ela leva alguns dias para sarar? E para cicatrizar, para sair aquela lesão, sai no primeiro dia ou vai levar alguns dias para criar uma cicatriz? A mesma coisa as feridas emocionais. Então, quando a gente libera perdão, né, para quem nos ofendeu, nos magoou e nos agrediu, nós não devemos nos preocupar se por algum tempo ainda doer dentro de nós esses sentimentos.
Nós temos que perseverar na decisão do perdão até Deus colocar o remédio, até o Espírito colocar o remédio, dá tempo para ele ir colocando o remédio, até que a dor e o desconforto saiam do nosso coração. Amém? Então, a fórmula da liberdade. Como é que a gente se torna livre? Então, nós temos que fazer 3 coisas para termos liberdade emocional. A primeira, a renúncia. O que é isso? Eu tenho que aceitar a palavra de Deus a respeito daquele assunto e renunciar aos espíritos de engano que estão agindo na minha vida, para acolher o espírito da verdade. Então, por exemplo, quando alguém me magoa, quais são os espíritos que agem? A rejeição, o orgulho, a ira, a mágoa, a amargura. Então, eu tenho que chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu rejeito o orgulho, a ira, a amargura, a mágoa, o ressentimento. Eu renuncio a esses espíritos agora. Eu me nego. Eu estou me negando para que esses espíritos saiam de dentro de mim. O segundo passo é o arrependimento. Então, não importa o tipo de injustiça que a gente sofreu. Pode ser uma ofensa, uma agressão, um adultério, uma traição, uma agressão física, uma agressão verbal. Não importa se nós temos ou não razão. Deus nos diz: perdoa. Porque o meu filho não tinha nenhum pecado e ele aprendeu a obediência para que você, pecador, pudesse ter vida novamente. Amém? Então, nós precisamos escolher reagir como Jesus. Amém? Então, nós renunciamos, nós nos arrependemos, né? Nós resolvemos agir como Jesus, né? Nós nos negamos. Então, Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, o primeiro passo para mim reagir como Jesus, eu tenho que me negar. Eu tenho que me afastar daquilo que eu acho que é certo, daquilo que eu acho que eu tenho direito, né? E eu tenho que rejeitar toda a manifestação da carne, toda a ira, todo o ódio, toda a razão, toda a revolta, toda a vingança. Depois eu tenho que tomar a cruz. O que é isso? É praticar a palavra, praticar aquilo que é a vontade de Deus, mostrar o caráter de Cristo, escolher me sujeitar à vontade de Deus. É não ter preferências, é escolher obedecer a Deus por amor a Ele. E o terceiro passo, então, é seguir Jesus. É pensar e agir de acordo com o que o Senhor diz. É seguir as palavras e os exemplos de Jesus. Então, depois desses passos, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que confessar. Eu tenho que confessar os pecados diante de Deus e me acertar com Ele. Tenho que acertar as contas diante de Deus. Se eu pequei contra Deus, eu tenho que pedir perdão para Ele. Se eu pequei contra outras pessoas, se eu ofendi, magoei, agredi outras pessoas, eu tenho que pedir perdão para elas. Se eu fui ofendido, magoado, agredido, eu tenho que liberar perdão para todas aquelas pessoas que me ofenderam, me magoaram e me agrediram. Então, quando eu declaro com a minha boca que eu libero perdão aos ofensores, ou peço perdão a quem ofendi, o Espírito Santo vai operar e vai restaurar as minhas emoções. Ele vai limpar o meu coração e vai trazer a paz. Amém? Então, vamos abrir em Mateus 4, versículo 4. Então, Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Muitas vezes, quando você está perdoando, vai vir aqueles pensamentos assim, aí tu é bobo mesmo, né? Estão te fazendo de trouxa. Aí tu tem que dizer para o diabo, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tu tem que rebater com a palavra, né? Tu tem que dizer para ele, está escrito, e liberar o versículo de Deus para aquela palavra, né? Para aquela situação, né? Versículo 7. Diz assim, respondeu-lhe também Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, muitas vezes, o inimigo vai querer te colocar ideias de que tu pode agir na carne, mas se tu fizer isso, tu vai ficar por cima, né? Então, tu tem que dizer para Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Não pode praticar algo da carne só porque a outra pessoa está na carne. Amém? Agora, então, versículo 10. Jesus, ele foi tentado, né? 3 vezes, né? Então, Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então, nós temos que rebater o inimigo sempre através da palavra. Então, nós devemos agir sempre em obediência ao Senhor, perdoando a todos, pois se permanecermos na nossa posição, em Cristo Jesus, obedecendo a Ele, Deus jamais falhará, pois Ele é poderoso e fará a obra de restauração em nosso coração. A palavra de Deus, ela é o manual do fabricante. Ela é o manancial de vida, que sacia a nossa sede de Deus e que nos dá força e fé para vencer as adversidades com confiança. Então, como é que nós vamos ter vitória na área do perdão? Primeiro, perdão é uma escolha. Eu tenho que escolher perdoar. Amém? Depois eu tenho que lembrar que o perdão é a nossa redenção, ele nos salva. Foi através do perdão de Deus que nós recebemos salvação. Então, o perdão traz salvação. O perdão também é a nossa cura. Quantas pessoas hoje estão doentes, com ansiedade, ira, né? Estão com pressão alta, estão com câncer, com úlcera, várias doenças hoje, síndrome do pânico. Todas essas doenças vêm do coração. São doenças psicossomáticas, né? Então, se eu limpar o coração, eu vou ficar curado. E, finalmente, eu tenho que me lembrar que Deus está esperando a minha decisão. Amém? Antes de, então, passar para os irmãos para compartilhar, eu vou pedir para os irmãos repetir comigo uma oração, em voz alta. Então, vamos repetir essa oração em voz alta. Todos juntos. Vocês aí e eu aqui. Deus, em nome de Jesus, na tua presença, confesso que estou amargurado, decepcionado, triste, e sinto-me sob a mão dos verdugos. Eu abro agora a porta do meu coração para que tu possas entrar e me libertar de todo o desconforto emocional que sinto ao lembrar-me de cenas do passado. Embora eu tenha vivido sob o jugo da morte e sob a influência dos verdugos, eu não aceito mais a perturbação, o tormento e o engano em minha vida. Por isso, rejeito a Satanás e a seus demônios, da ira, do ódio, do orgulho, do perdão retido, e também a toda acusação, e expulso-os da minha alma. E agora eu ordeno que saiam
e não voltem mais, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Espírito Santo, capacita-me a liberar perdão a todas as pessoas que me ofenderam. Cita agora para você o nome de cada uma. E a todos que eu ofendi. Pensa agora naquelas pessoas que você ofendeu, amém? Eu peço perdão e desejo que sejam abençoadas com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais em Cristo Jesus. Agora, Senhor, desliga dos céus anjos ministradores da cura divina para visitar a minha alma e capacita-me a sustentar a decisão de perdão que eu tomo hoje. Opera, Senhor. Derrama o fogo que vem do trono da graça para queimar e destruir as cadeias, as correntes e os grilhões que impedem o entendimento e a ação do perdão em minha vida. Senhor, que o teu santo óleo, a unção da cura interior, seja derramado em meu íntimo, para que o fluir do teu espírito cure as feridas e os traumas e me liberte. Que essa unção encha-me da tua graça e da tua presença e seque e arranque as raízes de amargura. Senhor, preenche todo o vazio e toda a carência afetiva com a graça e a riqueza que há no glorioso nome de Jesus Cristo, que supre todas as necessidades. Senhor, faz esta obra, faz os ajustes necessários e a restauração no meu coração. E assim creio que recebo essa cura a partir de hoje. Amém. Amém, irmão. Eu, essa oração tem no aplicativo, é a oração do perdão, né? Aliás, eu lembro para os irmãos que tem várias orações ali, né? Várias orações que é da amargura, tem várias orações que todas elas envolvem o estado emocional, né? E então, irmão, nós fomos hoje, então, 7 mensagens, né? Mergulhamos 7 vezes no Jordão, né? Que nem foi o caso do irmão aquele, né? E, quer dizer, para cada 7 nação, né? Que possa ser destruída, a gente sabe, então, que Deus está hoje ministrando para nós. Isso aí, exatamente isso, né? Através da palavra dele, através da luz do Espírito Santo, então, vai sendo destronado, né? Os principados e potestades, que, na verdade, a batalha principal não é externa, né? A batalha principal é interna. E, como diz o título do seminário, né? Perdão, a escolha, né? Quer dizer, a primeira coisa, então, para que ocorra o perdão é nós escolhemos perdoar. Livre-arbítrio, nós temos livre-arbítrio, né? Aí, se eu escolho, Deus faz o resto. Amém? Ela ministrou ali sobre o papel de Deus, Jesus e o Espírito Santo. Amém? E então, hoje no nosso ao vivo, temos, acho que 1 varão e 4 varoas. Amém? Fora a Nora e eu e o Christian aqui. Vou abrir para vocês agora, então, irmãos, possam compartilhar. Eu acho que, não sei se tem alguém que assistiu todas, mas eu digo assim que as mensagens vão ficar por um bom tempo ainda no canal ali de Natal. Tem as 7 mensagens ali, né? 7 mensagens estão no canal de Natal. E eu digo mais uma vez que, então, o seminário foi baseado no livro, né? Senhor, servo e conservo, que é um livro muito abençoado. E quem não leu, eu sugiro ler o livro, né? Ler o livro, quem sabe aí pode rever até o seminário, para que Deus possa trabalhar no coração de cada um de nós, né? E realmente o perdão, a pessoa se blindar, né? Blindar o teu emocional é fundamental, né, meus irmãos?
A gente sabe que muitas pessoas foram derrotadas, muitas pessoas deixaram de ser usadas por Deus por causa da amargura, né? De repente, que a falta de perdão nos separa da graça de Deus. Então, é muito importante a gente, né, ter essa realidade aí, né, que é a importância do perdão e saber que Deus está pronto para nos ajudar. Deus, o Espírito Santo, Jesus, no caso de um problema, né, dessa área aí do perdão. Está aberto para vocês agora para falar, então, sobre o tema perdão, especialmente, né? Amém? Mas tem uma irmã que levantou a mão. Então, a irmã Luzia, acho, né? Pode falar, irmã. Pode compartilhar. Todos com a paz do Senhor. É um tema, assim, irmão, um seminário muito abençoado, né? Que fala a respeito do perdão, né? Como a irmã citou ali em Zorobabel, né? Não é por força e nem por violência, né? Eu creio, assim, irmão, que o perdão, a gente tem, assim, que é uma atitude que a gente toma, né? Porque se eu tenho mágoa de alguém ou alguém me feriu, né? Eu tenho que pedir primeiramente perdão a Deus, né? Tenho que orar, né? Pedir a Deus para Deus me dar a sabedoria ali para me chegar até a pessoa, né? E liberar o perdão para ela. Porque no tempo que a gente está vivendo hoje, as pessoas não estão mais, sabe assim, o amor está se esfriando. As pessoas não querem mais saber de pedir perdão, de se consertar, né? Porque o nosso orgulho ainda está elevado, né? Então, assim, o perdão é uma atitude, né? Ou a gente toma ou não toma, porque como a irmã falou, citou lá na palavra, né? Lá em Mateus que ela leu. Se eu não tomo aquela decisão de liberar o perdão para aquela pessoa, né? O que é que vai acontecer? Eu vou estar ali, né? Nas mãos dos verdugos, como o rei falou, né? Deixou entregue nas mãos dos verdugos. E aí, o que é os verdugos? São os demônios que vêm nos atacar, né? Eu mesmo já passei por várias vezes, né? Sobre esses verdugos, né? E eu sei o que é hoje em dia liberar um perdão, né? Então, assim, eu glorifico a Deus, que assim, eu fico magoada com a pessoa, mas na mesma hora eu tomo aquela atitude de perdoar, porque eu sei que se eu não perdoar naquele momento ali, aquilo vai gerar raiz de amargura dentro de mim. E quanto mais eu penso naquilo, mais eu vou ficar com raiva, mais aquilo vai se enraizar. Então, bom é a gente tomar aquela atitude naquele momento, liberar perdão e pedir para Deus, né, para arrancar de uma vez por todas do nosso coração. É como a irmã falou aí. Vai ficar aquela feridinha, né? Vai doer 1, 2 dias, mas vai passar. A casca, ela demora mais para cicatrizar, né? Mas a gente sempre vai dizer, eu já liberei perdão. Eu não aceito mais, Satanás, você falar no meu coração, porque eu já tomei uma atitude, eu já perdoei a pessoa. Então é isso, irmãos. Em nome de Jesus, eu agradeço pela oportunidade. Vamos estar sempre assim, irmãos, orando um pelos outros, né? Pedindo para que Deus assim venha arrancar o nosso ego, porque o nosso ego tem nos impedido, né, de nós perdoar, de nós servir ao Senhor, né? Então, vamos clamar ao Senhor. Agradeço pela oportunidade.